sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu me chamo Keilane, sou graduanda do curso de História da UESP da cidade de São Raimundo Nonato e hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o período que ficou marcado como a Grécia Clássica, que é o período que traz os desdobramentos para o final da história da Grécia. Mas antes de falar do período da Grécia Clássica em si, eu vou falar para vocês um pouquinho da configuração do mundo grego, que o legado da Grécia para o mundo contemporâneo é muito grande. Dois grandes legados da civilização grega para a política contemporânea foram as concepções de democracia e cidadania. A democracia ateniense foi o primeiro modelo, vamos dizer assim, de democracia que já se ouviu falar, né? A Grécia tinha duas cidades-estado principais, que era Esparta e Atenas. Não que lá só tinha essas duas cidades, mas essas duas foram as principais que ficaram mais conhecidas. Esparta tinha um modelo de política de oligarquia e Atenas foi onde se desenvolveu a primeira democracia, o primeiro modelo de democracia. Além da influência política, os gregos antigos contribuíram em diversas outras áreas, como a filosofia, a matemática, o teatro, a literatura, a arquitetura e as artes, e também as Olimpíadas, que o primeiro acontecimento olímpico aconteceu lá, foram eles que criaram esse modelo de criar competição em cima de esporte, o esporte virar uma competição, e para eles isso era um grande evento, as Olimpíadas, e um dos legados que tem até hoje, né? Já entrando no período da Grécia Clássica, eu vou falar um pouquinho sobre as guerras médicas que ocorreram entre os gregos e os persas. Qual foi o motivo dessa guerra? A expansão persa em direção ao ocidente, sobretudo a domínio daquelas áreas comerciais, que Atenas era uma cidade essencialmente comercial, e passa a disputar com os persas o controle de diversas regiões do Mar Egeu, que é quando os persas decidem expandir não mais em direção ao Oriente, mas em direção ao Ocidente, e o grande obstáculo vai ser Atenas. Atenas vai transformar o que era uma disputa entre a cidade de Atenas e os persas. Atenas vai transformar em uma guerra entre o mundo grego e o mundo europeu. Como assim? Atenas fez uma grande propaganda entre as cidades gregas contra os persas. Essa propaganda foi feita de que os povos persas eram bárbaros, eram violentos, todos os povos que não praticassem a cultura e a religiosidade grega eram bárbaros. E mesmo que esse conflito de interesses fosse com Atenas, todo mundo grego abarca na ideia de Atenas, e o conflito ocorre entre todas as cidades da Grécia contra os persas. A Grécia, ela não era um país assim definido nos moldes atuais, mas eram várias cidades-estados que se dominavam no mesmo território, que podia se configurar uma nação. E a partir dessa guerra, a Grécia ganha e Atenas se consolida como a principal cidade econômica comercial. E aí ela consolida sua supremacia naval, e então o discurso ateniense
que conseguiu juntar o mundo grego em torno da cidade de Atenas contra os bárbaros persas, a vitória foi do mundo grego, mas os benefícios mais duradouros são de Atenas. E a partir daí vamos ter uma rivalidade que é entre Atenas e Esparta, que vai ficando mais clara a partir daí, que é quando Atenas está no auge e ela forma a Liga de Delos, que é uma associação com várias cidades, onde Atenas lidera e Atenas começa a intervir de uma forma que as outras cidades não estavam acostumadas, que não existia isso antes. Então, Atenas começa a liderar e interferir nas outras cidades, pois cada cidade tinha sua autonomia, como eu já falei. Mas a partir daí, Atenas começa a tributar as cidades aliadas e a se intrometer até nas decisões políticas. A aliança entre as cidades seria com o discurso de num possível confronto contra os persas mais futuramente, elas estariam unidas para lutar contra os persas. Mas na prática, Atenas era quem estava tendo um certo controle sobre as outras cidades, que é aí onde as cidades começam a se aliar a Esparta, onde Esparta defendia a autonomia das cidades. Surge uma tensão entre as cidades aliadas de Esparta e as cidades aliadas de Atenas, que é o que vai gerar a Guerra do Peloponeso. Essa guerra vai gerar a destruição política e econômica dessas duas cidades-estados, que eram as principais do mundo grego, como eu já falei. Esparta ganhou a guerra, mas ela ganhou com destruição. Não foi como a guerra anterior, que Atenas viveu a sua supremacia. Não, Esparta ganhou, mas ganhou perdendo os campos, a destruição total dos seus campos, fragilidade extrema do seu exército, e no final não houve o período de supremacia espartana como aconteceu com Atenas lá atrás. Daí que vem o período helenístico, que é o último período da história grega, com o domínio macedônico. A Macedônia era uma antiga colônia grega com regime centralizado, e o Felipe, o pai do Alexandre, pai do Alexandre, que é o Alexandre o Grande, vai costurar um acordo entre as cidades para uma eventual invasão persa. Ou seja, ele vai construir um discurso de que se as cidades se aliarem para lutar contra os persas futuramente. E aí vamos ter um período contraditório, porque ao mesmo tempo que a cultura grega atravessa a expansão grego-macedônica em direção ao Império Persa, que é por meio não mais de Filipe, o Filipe que eu falei, ficou conhecido como Filipe o Caolho, agora não é mais com a liderança de Filipe o Caolho, mas de Alexandre o Grande, que garante a expansão da cultura grega. E a Grécia já não é mais a Grécia, porque as cidades perderam a sua autonomia. E esse período ficou conhecido como período helenístico por causa da expansão helenística, que garante a chegada de traços culturais gregos até os confins do antigo Império Persa, ou seja, eles conseguem vencer o Império Persa. Mas Alexandre o Grande não seria um grande governador no quesito de administrar politicamente, tanto que, após uma derrota em tentativas de invasões nas terras hindus, ele acaba se retirando do cenário político e morre. Ele seria um bom articulador civil para articular as guerras e tudo,
mas não seria um bom governador para o seu território, para o seu povo. Daí, após o falecimento dele, o império não sobrevive. Aí o império grego macedônico vai se fragmentando aos poucos e quem assume a liderança das diferentes regiões são os seus generais, ou seja, o império grego vai se fragmentando a pequenos pedaços, pequenos territórios, e aí os generais vão liderando cada fragmento de território que vai ficando. O general que ficou mais conhecido seria o Ptolomeu, que ficou com o controle da região do Egito. E é aí onde o território da Grécia se fragmenta, como eu já falei, e aí vai dar início a outras civilizações, que é quando Ptolomeu já vem liderar o que seria, o que mais tarde se tornaria a ser a civilização egípcia. Bom, é isso, espero que tenham gostado e até mais.